Vamos abrir a palavra em 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Um só Deus, um só mediador. Então, o Espírito de Deus escolheu essa palavra para nos dizer que apenas um é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Só um deve ser o objeto da nossa contemplação na vida da igreja. Um só Deus. Parece um pouco óbvio quando a gente fala desta maneira, porque nós estamos acostumados a receber essa palavra. Mas será que no dia a dia, em termos práticos, nós temos vivido essa realidade de um só Deus? Como é que nós vivenciamos esta realidade no dia a dia? Será que quando nós saímos de casa para o nosso trabalho, quando nós estamos lidando com a nossa família, nós nos lembramos que somos encabeçados por Deus, que nós estamos debaixo do seu governo? Porque ser Deus, ter como Deus o nosso Senhor, é estar debaixo do seu governo. Há um só Deus, não existem outros. Mas muitas vezes, quando nós atendemos as nossas demandas através do nosso homem natural, debaixo do governo de quem que nós estamos? Debaixo do governo do nosso homem natural, que é contaminado pelas coisas pecaminosas. Então não é à toa que o Espírito de Deus colocou há um só Deus, para que a gente entenda que Deus não está fragmentado, para que a gente entenda que nós não somos os responsáveis pelo curso das nossas vidas. O que é um Deus fragmentado? É o que nós temos visto aí. Há um só Deus, mas esse Deus tem que pensar do jeito que lá na minha igreja ensina, senão aí a igreja A, o Deus dela que é o Deus verdadeiro, a igreja B, o Deus dela que é o Deus verdadeiro. Então a igreja hoje ela tem se perdido nesses vários deuses por se fixar em alguns pontos de doutrina. Se as pessoas não crerem, por exemplo, que o batismo é de imersão, se elas crerem que o batismo é de outra maneira, então elas não são meus irmãos. O Deus está comigo e não com elas. Vocês entendem, irmãos? Que hoje a igreja tem travado essa guerra para decidir quem é o dono de Deus, quem fala por Deus na terra, né? E infelizmente o Espírito de Deus nesses tempos ele tem que vir nos exortar e nos lembrar: há um só Deus e um só mediador. O que significa mediador? É aquele que faz a aproximação, né? Então vocês já devem ter visto, por exemplo, uma audiência, mesmo que seja pela televisão, de um mediador tentando conciliar as pessoas. Então ele dá um conselho aqui, ele dá um conselho ali, ele tenta fazer essa aproximação e a resolução da questão de maneira amigável. A justiça humana é desse jeito, tem lá o mediador, o conciliador. Quando a Bíblia usa essa expressão, há um Deus e há um mediador, e esse mediador é Cristo, homem, o que ela está nos falando? Ela está nos falando que há um ponto de encontro entre Deus e os homens, que é em uma pessoa, a pessoa gloriosa e bendita de Cristo. Então, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2.
verso 14. Um irmão leia para mim, por favor. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Pode continuar. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Tá bom. Então você percebe esse mediador, Jesus Cristo. A palavra diz que pela sua cruz, ele fez o quê? Ele promoveu a reconciliação entre Deus e os homens. Que por intermédio deles, tanto judeus como gregos ou gentios foram aproximados. E agora são um só. Não existe mais judeus e gentios. Ele aproximou, ele promoveu a paz de todos os homens com Deus por intermédio da sua cruz. Então é isso que está sendo destacado lá em Timóteo. Na casa de Deus nós procedemos de que maneira? Um só mediador. E é interessante, irmãos, a gente ser relembrado pelo Espírito por isso. Porque a gente elege tantos mediadores entre nós e Deus que não é Cristo. A gente elege São Pedro, São Paulo, a gente elege o Papa, a gente elege o pastor, o bispo. Parece que a nossa oração não tem tanto efeito quanto a oração do pastor. Não, se o pastor orar por mim, Deus vai ouvir. Se eu orar, porque nós esquecemos disso daqui, ó, há um mediador. Todos nós podemos nos aproximar de Deus por intermédio desse mediador. Precisamos ter um equilíbrio aqui para não levar as pessoas a erro. Que equilíbrio? Não é que o Paulo não pode chegar comigo e falar, irmão, vamos orar sobre uma questão? Claro que sim. Nós devemos orar uns pelos outros. A palavra não retira de nós essa possibilidade. Agora, nós não podemos achar que o Robson ou o Moisés são o meu intercessor, o meu intermediador, o meu mediador com Deus. Aí há um equívoco. E por que as pessoas tendem, só para a gente prosseguir, mas eu vou pegar o último ponto aqui. Por que as pessoas tendem a preferir esse modo de operar? Porque é muito mais fácil eu entregar a responsabilidade para outro do que eu me aproximar do Senhor. Nós gostamos muito, irmãos, desse espírito mundano chamado comodismo e facilidade. Vocês podem prestar atenção, tudo no mundo avança para dar comodidade e facilidade para o homem. Você pega a televisão. A televisão antes você tinha que ir lá, levantar e ir lá, apertar o botão do canal para você poder trocar o canal. Hoje em dia tem um controle. Ontem eu e minha esposa estavam brincando que a gente não tem mais controle. Você pisca o olho, troca o canal. E assim é o espírito do mundo, nos fornecer, nos cercar de todas as facilidades possíveis. Então, para nós, a gente traz esse espírito para a nossa relação com Deus. Eu vou gastar tempo orando, eu vou gastar tempo buscando. Tem o pastor da minha igreja, ele pode fazer isso por mim. Então eu entrego esta comodidade para ele, né? Então vamos voltar aqui para 1 Timóteo para a gente avançar. Irmãos, além de Efésios, eu vou só citar de maneira rápida, tá? Existem várias passagens na Bíblia que dão destaque a essa posição de mediador do Senhor. Por exemplo, 1 João diz que nós temos advogado santo e justo, que intercede por nós. Né? Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote tal, que comparece à presença de Deus, não com mãos vazias, mas apresentando o seu próprio sangue, para nos favorecer. Então esse é o nosso Senhor, o nosso mediador.
Então, se você tiver que guardar esse ponto aqui, você guarde. Cristo é o ponto de encontro entre os homens, a humanidade e Deus. Nós nos encontramos em Cristo, em uma pessoa, para ali termos comunhão. Ele é a nossa paz. Ele promoveu a reconciliação e a paz entre os homens e Deus por intermédio da sua cruz. Aí a gente começa a entender, por exemplo, quando a Bíblia diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir de Cristo. Porque nesse encontro, não pode ir o Robson sozinho, ele não será aceito. Não pode ir o Jamerson. Nós temos que estar revestidos de Cristo para sermos aceitos diante da presença santa de Deus. Verso 6. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Essa expressão resgate, nós podemos associar a pagar um preço. Eu quero resgatar uma joia que está no penhor. O que eu faço? Eu vou lá, pago o preço e resgato ela. Imagina alguém que foi sequestrado. O que o sequestrador pede? O resgate. Aí você paga o resgate e você liberta aquela pessoa. Então, qual foi o preço para que nós fôssemos libertos do jugo da escravidão do pecado? O preço, a moeda, o resgate foi o próprio Senhor. Ele se deu a si mesmo por preço por nós, né? Então, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 3. Evangelho de João. Capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom. Esse amor aqui pela tradução, é o ágape. É um amor celestial, que é um amor diferente do nosso amor. O nosso amor, ele tem uma base muito na questão responsiva. O que significa isso? Nós tendemos a amar naturalmente quando nós somos correspondidos. Não é verdade? Agora, o amor celestial, ele é um amor que ele tem um ponto de partida nele mesmo e ele não espera o retorno ou reconhecimento de quem é o alvo daquele amor. É diferente. Então, quando a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, significa que ele assumiu a posição de dar o seu filho sem esperar nada em troca. Esse foi o preço do resgate. Ele deu o seu filho em resgate por nós. Vamos voltar lá em 1 Timóteo. Eu gosto de uma versão que é a versão fácil de ler. Esse 6 fala assim: foi ele quem deu a sua própria vida para pagar pelos pecados de todas as pessoas. É uma tradução livre, na verdade, essa, né? Mas o significado do resgate é esse aí mesmo. O Senhor deu a sua vida. Aí veja que a parte B do verso 6 diz assim: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Qual é o testemunho, irmãos, se nós estamos atentos? Vamos lá. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao arrependimento. É o que está no verso 4. Isso é um testemunho que nós devemos prestar. O que faz parte do testemunho também dentro do conceito aqui? Há um só Deus e há também um só mediador, que já pagou o resgate por nós. Então a igreja, como uma coluna e um esteio, um fundamento da verdade, qual é o testemunho que ela dá em tempos oportunos? E irmãos, como o tempo hoje é oportuno para nós darmos esse testemunho?
Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele já deu o seu Filho por preço de resgate por todos os homens. Há apenas um Deus e há apenas um mediador entre Deus e os homens. Então é a igreja que pode refletir isso. Mas qual é o problema? Hoje os cristãos estão brigando com os pecadores, tentando fazer os pecadores entrar dentro da forma e ter um padrão de conduta, né? Isso é um problema sério. Como é que está acontecendo? Por exemplo, a gente sabe que pecador, qual que é o que ele faz? Ele peca. Mas aí a gente quer convencer, por exemplo, a pessoa que é viciada em drogas ou ela é viciada em álcool, que ela não pode beber porque é pecado, que ela não pode se drogar porque é pecado, que ela não pode ser homossexual porque é pecado, porque ela não pode se vestir de roupa curta porque é pecado. Aí a gente quer enquadrar a pessoa naquela forma, e não é assim. O que a igreja deveria fazer? A igreja, irmãos, ela deveria ser uma testemunha de que Deus pagou um resgate por essa pessoa. Ela deveria ser uma testemunha de que a vontade de Deus é que essa pessoa seja salva, que ela chegue ao arrependimento e manifestar assim o amor, não encaixar a pessoa naquela forma. Então nós temos feito com que os homens que eu coloco aqui dentro do contexto homem, mulher, ímpios, eles tenham raiva de Deus, porque eles querem uma coisa que a gente fica falando assim: não, você não pode, porque você é pecado e você vai para o inferno em razão disso, né? Então as pessoas pegam um verdadeiro ranço da palavra e do reino, não por causa de Deus, mas por causa dos filhos de Deus, que em tempos oportunos não têm dado esse testemunho de resgate, de amor por toda a humanidade, né? Isso é um problema sério. Irmãos, obviamente nós não devemos compactuar com o pecado, porque o Senhor Jesus não compactuou. Nós não devemos amar o pecado, porque Cristo habita em nós. Nós não devemos entrar na forma do mundo, mas nós temos que ter sabedoria de como nós vamos lidar, porque não adianta você querer mudar este ou aquele aspecto das pessoas, porque é uma questão de natureza. Então o Senhor Jesus, ele andou com prostitutas, ele andou com beberrões, a palavra fala sobre isso, mas ele era um beberrão, ele se envolvia em prostituição? De maneira nenhuma. Ele conseguiu, nosso Senhor, demonstrar para essas pessoas em vida que o caminho delas era um caminho inadequado, e elas se voltaram para Ele por isso, pela luz, pelo testemunho, pela vida, não por querer moldar as pessoas em um determinado padrão de conduta, entenderam? E às vezes a gente faz isso, cuidado com os filhos, tá? Você está fazendo isso aqui é errado, você vai... Não é assim, irmãos. Qual é o testemunho que se deve dar em ocasião oportuna? O Senhor te amou, o Senhor te resgatou. Há um só Deus e um só mediador. A gente testemunha isso com vida. Eu estou me lembrando aqui que Paulo, quando ele foi pregar em uma determinada cidade, salvo engano em Listra, e o Senhor operou maravilhas e milagres por intermédio dele, quiseram fazer o que com Paulo? Você é Mercúrio, Paulo, você é o Deus Mercúrio. E acho que Barnabé, né? Você é o Deus Júpiter. Eles rasgaram as vestes, dizendo, vocês devem se converter desse caminho. Nós somos homens igual a vocês. Então ele vivia aquele testemunho: há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, né? E nós também podemos viver isso de maneira prática, tá bom? Abra sua Bíblia em Atos. Eu quero mostrar de maneira prática como que os irmãos vivenciavam essa realidade. Atos capítulo 10.
Na verdade, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos no capítulo 11, porque Pedro vai explicar a experiência dele. Atos capítulo 11, a partir do verso 1. Eu vou destacar uma ideia para vocês, para enquanto a gente for lendo, vocês perceberem. A palavra não está dizendo que nós, como igreja, devemos dar testemunho em ocasião oportuna que a vontade de Deus é que todos sejam salvos? Como é que isso se traduziu na vida de Pedro? Aí, eu estou lançando essa ideia e o capítulo 11 vai responder para a gente. O irmão leia a partir do verso 1 para nós. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles, os que eram da circuncisão, dizendo: entrasse em casa de varões incircuncisos e comesse com eles. Então, olha aqui, do costume judaico, da cultura judaica, um judeu não podia entrar na casa de um incircunciso e muito menos sentar na mesma mesa que ele e comer com ele. Isso era algo tremendamente ofensivo. Pedro cresceu nessa cultura, irmãos. Ele cresceu nessa cultura. Agora, veja aí o que ele vai dizer no verso 3. Verso 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tomou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também esses 6 irmãos foram comigo. E entrando em casa daquele varão, e contou como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando começou a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dia do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus nos deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguamos e glorificamos a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, nessa passagem que nós lemos é muito bela, porque Pedro ele nega a si mesmo. Ele sabia que ele enfrentaria a resistência dos judeus por aquilo que ele fez. Mas era de suma importância a obediência dele àquela visão que ele tinha recebido, porque foi a partir daqui que se teve a compreensão de que o dom da salvação não era só para os judeus, era para todos os homens. E isso então começou a ser crido e anunciado na igreja em Jerusalém. Então, irmãos, olha a importância de aspecto prático do testemunho oportuno de que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. Eu vou pegar mais um ponto para os irmãos na palavra sobre aspecto prático desse testemunho. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler do verso 18 ao 21.
de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então você está percebendo? Deus nos confiou a palavra do conflito, da guerra? Não. Deus nos confiou a palavra da reconciliação, que em Cristo, aquele mediador, ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo, todos os homens. E nós somos portadores desse testemunho vivo, de reconciliação. Que o Senhor nos ajude a nós compreendermos esse papel que nós temos, irmãos, porque nós nos tornamos extremamente críticos das pessoas, extremamente julgadores, e isso, na verdade, é uma tradição do mundo que está entrando dentro da igreja. Você abre as redes sociais, o que você encontra? Só crítica, só julgamento. Olha o que o fulano fez, eu não concordo. Olha o que esse cano é, bem feito para ele. Olha isso, e olha aquilo, e não sei o que. Esse aqui merece ser apedrejado, aquele ali merece ser preso. E aí a gente embarca nisso, trazendo isso para dentro da igreja. Não há mais o ministério da reconciliação. O ministério que a gente tem desenvolvido, na verdade, é o ministério de julgamento, de crítica, de preconceitos, que a gente desenvolve em meio à igreja. Então a gente sai aqui da reunião, passa ali, vê o pessoal se embriagando, fala, esses aí, tudo perdido. Aí mais um pouco, isso aí não presta, isso aí não vale nada. E a gente vai dentro da nossa pompa de crente, criticando e julgando todo mundo, Todo mundo é errado, menos a gente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos, porque o nosso ministério é de reconciliação, lembrando que nós não compactuamos, mas nós anunciamos e testemunhamos do amor de Cristo. Então eu dediquei bastante tempo da nossa reunião para falar sobre isso, e o Senhor nos revele isso no nosso coração. Então vamos avançar agora no texto de... julgar aqui, irmão, eu mesmo tive por mim, até um amigo da gente que convidou, Aí ele saiu candidato, não se elegeu e tal. Eu falei, eu bem feito, tinha que tomar na cara mesmo e perdi tudo. Então esse é o modo da gente mesmo, Em vez de a gente pegar e orar por eles, vai contar, criticar. O Senhor diz assim: bem-aventurados os pacificadores, Bem-aventurados os mansos. Então o espírito que está em nós é de pacificação e não de conflito. Há um monte de cristão, eu tenho que colocar aspectos práticos para a gente tirar daqui da palavra e ir para o dia a dia, irmãos. Um monte de cristão apoiando o Bolsonaro e querendo meter a paulada nos petistas, Isso tudo vai para o inferno, esse povo vai... Entendeu, irmãos? Nas redes sociais, a internet, graças a Deus, ela é muito ruim para muitas coisas, mas é interessante que ela mostra, ela revela a natureza humana, você consegue perceber por isso, Então, onde está o bem-aventurados os pacificadores? Bem-aventurados os mansos? Onde estão aqueles a quem o Senhor confiou a palavra, o ministério da reconciliação? Eles estão assentados no trono de julgamento e, descendo o pau em todo mundo, E, infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Mas vamos avançar? Aí o verso 7, Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Verso 8. Quero, portanto, que os varões orem. Então aqui há um encargo da parte do Senhor. Quero que o que é varão? Que os homens. Quero que os homens orem. O que o Espírito está dizendo para nós, irmãos? Quero que os homens orem. É a vontade do Espírito que isso aconteça. Nós temos que entender que, conforme a revelação do Espírito em Efésios capítulo 6, nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Isso é fato. Orando todo o tempo no Espírito, porque há uma comunhão entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus, e isso não interrompe.
Então, todo o tempo no Espírito nós estamos orando. Mas não existe só essa oração. Se você pegar a vida do Senhor, você vai ver que ele tinha comunhão com o Espírito, todo o tempo orando no Espírito. Mas ele tinha os momentos de oração do secreto, em que ele se afastava das pessoas para orar. Essa oração em secreto, que todos nós também devemos ter na nossa casa, no nosso quarto, a gente se retira, vai orar, certo? Mas também o nosso Senhor orava em público. E nós também devemos orar em público. Por isso é que está dizendo aqui, quero que os homens orem. Por que esse encargo? Parece que a gente pensa assim, mas a mulher não é para orar? Não é isso. As irmãs também podem orar. Mas esta oração é uma expressão do quê? Do encabeçamento de Cristo, da sua autoridade. Quando Deus manda que nós homens oremos em público, em reunião, é porque nós é que somos responsáveis por trazer a palavra de autoridade da parte do Senhor. Então, uma igreja não pode ter só mulheres que oram, porque as irmãs, repito, elas podem orar, mas a palavra de autoridade não é trazida através das irmãs. A palavra de autoridade, a representação do encabeçamento de Cristo é trazido através dos homens. Aí a gente está no local de reunião, a gente fala assim, irmãos, vamos agora tirar um período de oração? Vamos orar, vou pedir ao irmão que ore. E aí fica todo mundo quieto. Aquele silêncio constrangedor, até que o irmão que está dirigindo a reunião, ou até mesmo uma irmã, toma a palavra e ora. Olha aqui, irmãos, para que saibais como se deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus, não aqui o prédio, mas na vida da igreja, os varões, os homens se levantam e oram ao Senhor e trazem a palavra de autoridade por meio da oração. Esse é o encargo nosso de homens. As mulheres não podem fazer isso, tá? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. O irmão leia para nós a partir do verso 2. Tá bom, aí, Jaque. Então, esse texto aqui, ele está ligado a Timóteo, que diz, todo homem que ora, todo homem que profetiza. E ele traz, então, essa questão da cobertura, do encabeçamento. Então, Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher, falando de cobertura. E Deus o cabeça de Cristo. O filho está debaixo da cobertura do pai. O homem está debaixo da cobertura do filho. E a mulher debaixo da cobertura do homem, em todos os aspectos. A esposa debaixo da cobertura do marido. A filha, menina, debaixo da cobertura dos pais. Entende? As irmãs solteiras, debaixo da cobertura dos irmãos. Todas as mulheres, melhor dizendo, no contexto da vida da igreja, debaixo da cobertura dos irmãos. Porque eles são uma representação da autoridade de Cristo. Então, quando o homem não assume esse papel, esse encargo, que está lá em Timóteo, quero que os homens orem, nós estamos deixando, por exemplo, as irmãs sem cobertura. Entende? Porque nós estamos nos omitindo ao nosso papel de sermos a representação da autoridade e do encabeçamento de Cristo. Imagine se Cristo deixaria a sua igreja desprotegida, sem cobertura. Jamais. Então nós temos que parar, irmãos, com esta omissão daquele papel, daquele dever que o Senhor entregou para nós. Porque as irmãs, é muito constrangedor, elas têm que acabar o quê? Muitas vezes, assumindo isso. E isso não faz parte do propósito de Deus.
Há no Antigo Testamento uma passagem sobre Baraque, né, se eu não me engano, e a profetisa Débora. Segundo a palavra que Deus trouxe a Débora, Baraque tinha uma bênção da parte do Senhor de subir a guerra, liderar a guerra, né, debaixo daquilo que Deus tinha para ele. O encargo foi dado para ele e ele se omitiu. O que Débora fala? Eu irei, porém, olha só, a bênção não será sua. E aí a gente pensa assim, mas aí está explicado, irmão. As irmãs têm autorização de ir para a guerra, para o fronte, quando o homem for omisso. Não, porque se a gente estudar atentamente essas passagens que eu estou me referindo, lá fala que em todo tempo Débora estava debaixo da cobertura do seu marido, né? Então ela não saiu sem autorização, ela não saiu sem a cobertura da parte do seu marido para esse encargo que o Senhor havia dado. Então a gente tem que tomar cuidado com essas passagens que nós lemos na Bíblia, sem perder esse princípio fundamental. O homem tem o seu papel, o homem tem o seu dever. E ninguém pode fazer isso no lugar dele. É ele que precisa fazer segundo a ordem que Deus estabeleceu. A mulher igualmente tem o seu dever. E ninguém pode fazer isso no lugar dela, senão ela mesma, né? Vamos pegar isso do ponto de vista natural? Vou mexer com os homens aqui um pouco. Já pensou se nós tivéssemos que ter filho? As irmãs já tiveram filho. Já pensou se nós homens... Não, então agora a gente vai assumir esse papel. Porque já que não tem ordem da parte de Deus para nada, eu quero então engravidar e ter filho. Olha que coisa estranha de se dizer. Porque cada um tem o seu papel que Deus estabeleceu. Seja do ponto de vista natural, seja do ponto de vista... e muito mais espiritual, tá, irmãos? Tá, vamos voltar a 1 Timóteo. Então Deus quer que os homens orem, mas é qualquer tipo de oração? Será que Deus quer que o varão levante meia reunião e ore assim, Senhor, aquele emprego que eu estou esperando, será que o Senhor me concederá nesta semana? Ou se não, Senhor, aquela situação lá com o meu vizinho. Que tipo de oração que o Senhor, pelo seu Espírito, quer produzir por meio dos varões? Eu acho que a gente pode se socorrer de alguns textos bíblicos para pegar os princípios, né? O primeiro texto bíblico que eu posso citar para vocês está em Mateus capítulo 6. Lá é dito que o Senhor ensina a sua igreja a orar. Em Mateus capítulo 6 é a oração dominical, é aquela oração do Pai Nosso, né? Que aquilo, irmãos, não é para ficar repetindo. Deus fala assim, quando você se aproximar dele, não fique usando de repetições como os gentios fazem, esperando que pelo muito falar, você vai obter alguma coisa. Não é assim. Então o Senhor vai ensinar eles assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que princípio é esse, irmãos? O nosso Pai Celestial é santo. Tudo que envolve as questões concernentes ao reino de Deus e o nosso Pai é santificado. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como algo comum. Então vamos lá. Você lê a Bíblia igual você lê uma revistinha, um jornalzinho, então você perdeu essa questão da santificação. Você se aproxima de Deus de qualquer maneira, sem reverência, você perdeu esse princípio da santificação. Deus é santo, Deus é fogo consumidor, a palavra diz, né? Nós nos aproximamos diante dele e nós tocamos tudo que é relacionado a ele, de que maneira? Com reverência, não de qualquer maneira. Eu vou pegar um exemplo bíblico, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Os irmãos em Corinto estavam fazendo de qualquer jeito. Então eles chegavam para a reunião, uns comiam, quando os outros chegavam já não tinha mais comida, né? Toda aquela bagunça na mesa do Senhor. Aí Paulo falou assim, não é por acaso que há entre vós tantas pessoas fracas, doentes, e não poucos os que já dormiram. Porque eles estavam tocando algo santo
de qualquer maneira, de maneira inadequada, segundo aquilo que eles achavam que eles tinham que fazer. E eles estavam colhendo a consequência daquilo na sua própria carne, no próprio aspecto físico mesmo. Isso estava refletido não apenas na questão espiritual, mas estava transmutando, inclusive, para a saúde física deles. Porque tocaram de maneira inadequada algo santo da parte do Senhor. Os irmãos percebem isso? Santificado seja o teu nome. Qual que é a próxima parte, então, de princípio, que nós devemos nos aproximar em oração ao Senhor? Venha o teu reino. A igreja do Senhor, ela levanta, ela vive, ela dorme anelando pelo dia da volta do Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Não é aqui a nossa morada, não é aqui que nós queremos ficar. Esse mundo, Senhor, afronta continuamente a tua santidade. Traz o teu reino, assume o teu domínio. Abra sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 12. Olha a oração aqui. Perdão, Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu, olha aí, grandes vozes. E olha o que essas vozes vão dizer, irmãos. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se. Porque, irmãos, a palavra, o anelo, porque por esse dia nos leva aos pés do Senhor. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder, passaste a reinar. Esses anciãos estão dizendo: Senhor, obrigado, nós te louvamos, te agradecemos, porque finalmente o Senhor assumiu o seu lugar devido e passou a reinar sobre esse mundo. Esse é o coração, esse é o espírito da igreja. É isso que o Senhor Jesus está dizendo lá: venha o teu reino. E aí um segundo ponto, eu volto aqui para a oração, que diz assim: seja feita a tua vontade. Então nós varões, os homens, eles oram anelando pelo reino de Deus e para que a vontade de Deus seja feita no nosso meio. Nós amamos que a vontade de Deus seja feita. Agora você olha hoje em dia, irmãos, uma das coisas que muitas vezes os cristãos se preocupam em último lugar é a vontade de Deus, porque a vontade do homem vem em primeiro lugar e não a vontade de Deus. Se coincidir, bem, amém. Se não coincidir, paciência. Mas vamos tirar dos outros, vamos colocar nas nossas costas. Quando você precisa decidir alguma coisa, como é que você faz? Você se aproxima de Deus assim: Senhor, faz a tua vontade? Ou você já chega com o serviço pronto e vai só comunicar: Senhor, ó, eu fiz isso, abençoa para que dê tudo certo. Você entendeu a diferença de um para o outro? É o irmão que foi comprar um carro, né? Ele queria um carro. Aí o que ele fez? Ele foi lá, escolheu o carro de um preço muito grande, de um preço que ele não podia pagar, e aí ele ora ao Senhor assim: Senhor, me abençoa agora, para que eu consiga cumprir esse compromisso, esta bênção da parte do Senhor. Ele buscou a vontade de Deus? Não, ele só foi comunicar a vontade dele. Então, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões profissionais, nas nossas decisões familiares, a gente simplesmente comunica a Deus da decisão que a gente tomou. E aí depois a gente vem: seja feita a tua vontade, Senhor. E às vezes a gente começa a colher o resultado disso. Sabe o que a gente fala?
nossa, a vida do cristão é tão atribulada, mas eu estou passando por isso porque realmente o Senhor está me fortalecendo e está trabalhando na minha vida para me edificar. Eu estou colhendo o resultado da minha desobediência, eu estou sendo disciplinado e não reconheço sequer isto. Então, um princípio da vida da igreja, de como se deve proceder na casa de Deus: faça a tua vontade, venha a tua vontade sobre nós, Senhor, a tua vontade em primeiro lugar. Como nós estamos distantes, irmãos, e nós precisamos nos arrepender. Que mais que nós podemos destacar da oração que o Senhor nos ensina? Que a igreja deve trabalhar pela vinda do Senhor, que deve anelar para que a vontade do Senhor seja feita. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Aí ela vem para aspectos práticos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quanta gente está vivendo e orando assim: o pão nosso do ano que vem já vai acumulando, Senhor. O Senhor manda a gente orar pela questão das provisões materiais, de que maneira? Do dia. Porque Ele não quer que a gente construa celeiros e que a gente abarrote os nossos celeiros aqui e fique garantido. Você está em Timóteo, né? E a gente vai tratar isso a fundo, mas avança um pouco em Timóteo, no capítulo 6. Deixa-me ver o texto especificamente. Não, tá no contexto aí, mas eu quero pegar um outro texto. É um texto que fala assim, verso 17. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Exorta os ricos no presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Tá bom, você percebeu aí? O Senhor está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe por quê? O que Ele quer trabalhar isso em nós? Que nós não depositemos a nossa firmeza, a nossa esperança na instabilidade das riquezas. Você imagina nessa época de chuva, o Jamari enchendo. Imagina uma pontezinha de palafita que, sei lá, juntou eu, o Paulo e o Zaqueu e construímos ela. Né? Aí você tem a pontezinha aqui, e você tem a ponte de concreto feita pelos engenheiros aqui. Você vai querer atravessar por qual ponte? Né? Engenheiros responsáveis: Robson, Paulo Santoro e o Zaqueu. Né? O que você vai fazer? Não, irmão, você desculpa, tá? Mas eu vou por ali, ó. Eu vou na outra ponte. Porque ninguém deposita a sua confiança em algo que está tremendo e pode desabar a qualquer tempo. Isso são as riquezas desse mundo. Por isso que nós pedimos a provisão do hoje. Amanhã, o amanhã pertence ao Senhor. Talvez nós não estejamos aqui. Talvez o Senhor volte amanhã. Porque o princípio é: venha o teu reino, faça a tua vontade. Entenderam, irmãos? Então, é nesse sentido. E aí, para completar, nosso tempo já foi. Existe um último princípio, mas eu vou voltar e reforçar com os irmãos. Pelo que nós oramos, quero que os varões orem. Por quais princípios? Para que Deus seja santificado no meio do seu povo, né? E nós lidemos com as coisas de Deus da maneira que deve ser. Para que o reino de Deus venha, para que a vontade de Deus seja feita. Que nós não coloquemos a nossa firmeza nas questões materiais desse mundo que são passageiras. E por fim, nos perdoa, Senhor, porque nós somos pecadores. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas. Então, todo cristão que ora, ele tem essa concepção de que ele é pecador.
Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Mas tem uma contrapartida aí. Como nós temos perdoado. Ô irmão, você quer ser perdoado por Deus, alguém pisa no seu calo, você não fala com ele mais nunca. E quer ser perdoado por Deus. Porque Deus não admite as contradições, as hipocrisias da vida. Me perdoa, ô irmão Paulo, eu te ofendi. Mas eu já tenho uma semana que eu não falo com a minha mulher, porque ela falou uma coisa que eu não gostei. Você está vendo? Ô Deus, me perdoa, Senhor, porque eu sou pecador. Mas já tem 1 ano que eu não falo com meu irmão, porque a gente se desentendeu. Perdoa as nossas ofensas, somos pecadores. E por sermos pecadores, nós temos misericórdia daqueles que pecam também contra nós. Aí fica fácil entender aquele princípio que o Senhor fala, né? Se alguém bater na sua face direita, você dá a outra face também. Tem gente que leva isso por literal. Um dia, se acontecer. O bater na face é o quê? Se nós somos ofendidos, nós não temos que contra-atacar, né? Porque nós sabemos que nós também ofendemos Deus diariamente. Então nós temos que olhar para nós. Eu vou parar por aqui, irmãos. A gente pegou esses princípios hoje e na próxima reunião, se o Senhor permitir, nós vamos ver como que isso era traduzido nas orações de Paulo. Eu separei algumas orações que Paulo faz nas cartas. E aí a gente vai ver como que Paulo orava. Quero que os homens orem, Paulo orava. A gente vai ver como ele orava. Para a gente separar a chamada oração corporativa, que se chama oração pelos interesses do Senhor, das nossas orações particulares. Como eu disse inicialmente, nós temos o nosso tempo em secreto com o Senhor. E nós temos o nosso tempo congregacional com o Senhor, nesse aspecto de oração também, tá? Mas nós vamos deixar para a próxima reunião, se o Senhor permitir.